Mais de 30 policiais fecham um cerco e conseguem prender o vovô do crime. Me dá a imagem, por favor. Marcelo foi perseguido e preso depois de roubar um carro. Estava foragido. Tinha recebido autorização para visitar a família no indulto e quem disse que voltou para casa, para a cadeia, aliás. Põe no ar. Um senhor aparentemente inofensivo, mas que, segundo a polícia, é bastante perigoso. Marcelo Lage Carvalho, de 55 anos, foi preso neste carro que havia sido furtado horas antes na região noroeste de Belo Horizonte. Os militares que já tinham conhecimento do crime viram um homem entrando no veículo. Marcelo não atendeu ao pedido de parada e saiu em alta velocidade. A partir daí, começou uma perseguição. Para fugir da PM, o homem subiu na calçada, ultrapassou os sinais vermelhos, andou pela contramão, mobilizou mais de 10 viaturas de 3 batalhões daqui da capital, além do helicóptero da Polícia Militar. Foi cercado 20 minutos depois. Ele não queria se entregar, mas quando ele percebeu a presença do Pegasus, a aeronave, parece que ele se sentiu intimidado e parou o veículo por conta própria. O motorista portava cartões das vítimas e várias chaves michas. Além do carro em que estava, ele teria furtado este outro veículo. Durante o dia ele furtava os veículos, estacionava mais ou menos próximo para esperar a situação amenizar, a poeira baixar, e voltava posteriormente aí mais à noite, que o trânsito já é mais tranquilo, não tem quase ninguém na rua, para levar esse veículo aí, provavelmente o bairro Morro Alto, que é onde que ele tem a sua residência. O vovô do crime era foragido da justiça. Ele deveria estar preso, cumprindo pena por furto e receptação. Em novembro do ano passado, recebeu o benefício de visitar a família e não retornou mais à penitenciária. Nesse período, teria cometido vários crimes. Marcelo foi encaminhado à delegacia. A atitude dele surpreendeu os mais de 30 militares que participaram do cerco. No momento que nós temos a abordagem que foi constatado que era um senhor de idade, várias guarnições ficaram perguntando se ele era a vítima ou o suspeito. Que coisa, hein? Esse menor, dá a imagem do menor para mim, por favor. É daquele policial que nós mostramos essa semana que foi assassinado? Ele teria sido morto por um menor de idade, é? Esse rapaz que você está vendo, essa criatura inútil, tem 16 anos e já é a terceira vez que passa pela delegacia. Terceira vez, ou seja, nenhuma adiantou. Me dá a imagem do momento em que ele mata o policial. Segundo os agentes de investigação, esse policial que foi covardemente assassinado no interior de São Paulo, em plena luz do dia, foi morto por esse menor de idade. Veja novas informações na reportagem. O adolescente foi apreendido na Zona Norte após uma denúncia anônima. Nós deslocamos até o local, no Jandaia, na rua Davi Salomão. Tentou correr para dentro da casa, mas conseguimos abordá-lo sem reação, né? Não houve confronto nenhum, conforme as normas da polícia. E de pronto ele já confessou o envolvimento também. O outro suspeito de matar o policial militar é um ex-interno da Fundação Casa, que morreu em um confronto com policiais. Patrick Cardoso, de 20 anos, foi morto dentro desta casa no bairro Ipiranga. A polícia chegou até aqui depois de uma denúncia e encontrou o rapaz no quarto. Ele teria resistido à prisão e, para isso, usou este revólver. Os PMs reagiram. O policial Edson Luiz Marques, de 44 anos, foi morto em frente a uma padaria. Os criminosos chegaram de moto, eles se aproximaram e um deles atirou. Foram pelo menos 5 disparos, 3 atingiram a parede e 2 acertaram o PM. A única câmera do local registrou apenas o policial com a arma em punho, tentando se defender, mas não dá tempo, ele cai ao ser atingido pelos tiros. O menor confessou que estava com Patrick no dia do crime. O adolescente tem só 16 anos, mas já esteve 2 vezes na Fundação Casa. Ficou 40 dias internado depois de ser pego em um furto e pouco mais de 1 ano após um assalto. A pedido da polícia, a justiça já havia concedido um mandado de busca e apreensão contra ele, pela participação na morte do policial. Em depoimento, o menor negou que a morte do PM foi uma execução e disse que quem atirou foi o comparsa. Os dois estariam na moto, ele pilotando essa moto, que foi uma tentativa de roubo, segundo a versão dele. E quem efetuou os disparos contra o policial foi o outro indivíduo de nome Patrick. Então ele disse que não sabia que se tratava de um policial. Segundo ele, não. A gente não pode confirmar essa afirmação, mas foi a versão dele que ele deu até agora. Reportagem inédita agora do nosso Cidade Alerta. Rosalvo foi casado com Vanessa.
O relacionamento terminou depois que Rosalvo descobriu que estava sendo traído por ela. O pai de Vanessa, José Erivaldo, jamais acredita nessa história e vive brigando com o ex-genro. No dia do crime, esses dois se encontram no local de trabalho de José Erivaldo. Rosalvo e José começam a discutir, até que José saca uma arma e comete o crime. Veja a reportagem do nosso Polito. Os filhos de Tereza ouviram os tiros. O meu outro filho falou, não é tiro não, estão jogando truco. Eu falei, não está jogando truco, isso é tiro. Mas aí quando perceberam que era mesmo, eles entraram para dentro e baixaram a porta. Do outro lado da rua, dentro da assistência técnica, Rosalvo Alves era assassinado. Seu Roberto, que é dono do prédio alugado, também estava perto. E escutei os tiros, né? Mas o senhor imaginava que fossem tiros mesmo? Sei lá, um barulho esquisito, sabe? Eu falei assim, deve ser tiros. Quantos o senhor ouviu? 3. Eu escutei, né? Eu tava mexendo lá embaixo, limpando, arrumando, né? Mas não tive assim, Não vi, pronto. Mais ou menos que horas? Ah, rapaz, acho que era umas 3 horas por aí, né? Da tarde? É. O de dia? Foi. Do lado de cá, viu o corpo do rapaz. Viu quem fugia. Eu vi que a criança tava correndo, depois subiu no carro dele e foi embora com ele. Mas quem é a criança? Filho dele. Filho do Erivaldo. Mas o senhor ouviu o diálogo? Não. Só escutei de longe. Sobe no carro, vamos embora. O homem que atirou, que assassinou a vítima, é José Erivaldo. É dono da assistência que conserta e vende máquinas de lavar e geladeiras. Mais do que isso, é o pai da mulher com quem Rosalvo foi casado. Era início de tarde, quando o Rosalvo apareceu na oficina do ex-sogro. Ele veio de moto até aqui e não estava sozinho. Na garupa da motocicleta havia uma mulher, que agora é a principal testemunha do caso. Os dois desceram aqui, passaram por este portão que estava aberto e, na sequência, por aquela porta de aço. E havia uma criança atrás do balcão. O menino disse que chamaria o pai. Segundos depois, José Erivaldo apareceu. Os dois começaram a discutir logo em seguida. Rosalvo queria provar para o ex-sogro que tinha sido traído pela filha dele. E é claro, os ânimos se exaltaram. José Erivaldo deu as costas, mas não para ir embora. Sacou um revólver, segundo a testemunha, logo em seguida e atirou praticamente a queima-roupa. As marcas no chão comprovam a versão da testemunha. Após os disparos, vendo a vítima no chão, ele arrastou a vítima ao longo do seu comércio e jogou a vítima para fora. Ou seja, a vítima ficou abandonada, à própria sorte, na calçada do estabelecimento. Aí ele pegou o veículo dele e se evadiu. A polícia descobriu que a relação dos dois era conturbada, que José Erivaldo tinha ameaçado o ex-genro outra vez. E por isso, Rosalvo decidiu ficar frente a frente para esclarecer a história de traição. A jovem que viu tudo deu depoimento na delegacia, onde está apreendida esta munição. O cartucho intacto ficou para trás durante a fuga do assassino, que usou um revólver calibre 38 para matar. Eu vou direto com a Capitão Nascimento, que está na delegacia que investiga o caso e nos traz novas informações ao vivo. Capitão. Bate, o advogado do suspeito ligou para a polícia na manhã de hoje dizendo que ele iria se entregar. Mas até agora isso não aconteceu. Portanto, a polícia informou que deve pedir a prisão temporária dele. Após ouvir o depoimento das testemunhas e as provas encontradas no local, para a polícia não há dúvidas de que José Erivaldo matou o Rosalvo. As testemunhas e a família também, elas contam que o motivo teria sido mesmo a traição. O sogro não acreditava que a filha dele havia traído o marido. E o Rosalvo queria provar para ele que o casamento só acabou por conta da traição da filha. Então ele levou a esposa do amante, foi conversar e tudo acabou em tragédia. Bate. Obrigado, capitão. Coloca a foto do Maurício Manfrini aqui, por favor, do Paulinho Gogó. O Maurício Manfrini é um grande amigo meu. Quando eu comecei no SBT do Rio de Janeiro a fazer um programa lá em
2009, foi um grande parceiro desse meu programa lá no Rio de Janeiro e ele é conhecidíssimo em todo o Brasil por trabalhar com meu outro grande amigo Carlos Alberto de Nóbrega. Maurício Manfrini, fiquei assustado quando recebi a informação que ele foi vítima de uma quadrilha de sequestro relâmpago. Ele e a mulher foram rendidos por 5 bandidos armados no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por sinal, onde o Manfrini sempre está. Daqui a pouco eu vou trazer as informações, porque antes eu tenho um chamado urgente do helicóptero da Record. Grande manifestação em São Paulo, policiamento reforçado. Eu tenho as primeiras informações com o nosso comandante, o Hamilton. Bate, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, sobrevoando já a região central de São Paulo, na Estação da Luz, a gente vê aí muitos manifestantes já aqui no local, ao lado da estação. A Polícia Militar tem um grande aparato aqui, muitos policiais, muitas viaturas. 2 helicópteros Águias estão em sobrevoo aqui, para você ter uma ideia, Bate. Um registrando imagens, passando tudo direto para a Polícia Militar lá no Copom, e um outro helicóptero voando um pouco mais baixo para manter a segurança e passar informações precisas para os policiais em solo. Bate. Tá certo, daqui a pouco, assim que tivermos novidades, eu volto direto com o melhor do ar, o nosso comandante, o Hamilton. Vem para mim, por favor. Portanto, como eu estava dizendo, o Maurício Manfrini, que faz shows por todo o Brasil, eu já fui em alguns eventos dele de stand-up comedy, que ele faz e faz muito bem. Mas é um homem que vive a fazer os outros sorrirem. Ao lado da esposa, foi abordado por esses 5 bandidos armados até os dentes que tocaram terror no nosso Paulinho Gogó. Dá a reportagem inédita, por favor. O ator que interpreta o personagem, Paulinho Gogó, foi vítima de um sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira, em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o humorista foi abordado aqui na Via Dutra por 5 criminosos armados. 2 entraram no carro com ele e 3 ficaram no veículo ao lado, que dava cobertura à ação. Maurício estava com a mulher, que foi liberada logo depois, e ele obrigado a permanecer com os bandidos. Ele teria sofrido diversas coronhadas e só foi liberado em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, depois que a polícia realizou um cerco. Pelo rádio, os policiais trocam informações para tentar prender os criminosos. Vamos fechar a Dutra aí, ficar atentos aí com relação à L200 Brancas, seguindo o sentido de São Paulo. São 5 indivíduos, 2 estão na L200 Branca, com ele dentro de refém. E um carro preto com 3 indivíduos, todos os 5 armados, comandante. Maurício prestou depoimento na delegacia em São João de Meriti, que investiga o caso. Os bandidos conseguiram fugir, levando o carro do humorista. Maurício Manfrini é carioca e tem 46 anos. Estreou nos palcos em 1993. Paulinho Gogó é o personagem mais famoso, um contador de histórias que sempre quer se dar bem com as mulheres. Nos shows, a marca registrada do artista é a roupa vermelha e muitos cordões de ouro. Tudo para impressionar. E aí o quê? Ela falou, é hoje? É hoje o quê? Em uma rede social, Maurício Manfrini escreveu: "Está tudo bem comigo, obrigado pela preocupação. Foi um sequestro relâmpago e perdi apenas bens materiais." Tá vendo, Noronha? Quando eu chorava, você falava que era frescura. 2 irmãs, que bom que não ficaram feridos, né? Mas imagina o susto, o trauma que fica a pessoa. 2 irmãs, uma de 17 anos e outra de apenas 8, morrem atropeladas. O homem de 55 anos que dirigia o carro diz que teve um mal súbito por conta dos remédios que ele toma para o coração, mas foi preso em flagrante. Põe no ar. As imagens são fortes. O carro literalmente voa por cima da calçada e atinge 4 pedestres. Bruna Caroline da Silva de Matos, de 17 anos, morreu na hora. A irmã dela, Poliana Salles de Matos, de 8, foi levada para o hospital de Tramandaí, mas não resistiu aos ferimentos. Dezenas de pessoas foram até o local para ver o que tinha acontecido. O motorista teve que ser retirado dali para não ser linchado. José Luiz Carvalho Fantin, de 55 anos, foi preso em flagrante. Ele já foi encaminhado para o presídio estadual de Osório. Ele foi enquadrado pela delegada de plantão por um duplo homicídio consumado, doloso, e uma dupla tentativa de homicídio também dolosa. Entendeu o delegado de plantão, no que eu concordo,
que ele agiu com dolo eventual. Ainda não é possível saber a velocidade do veículo no momento do acidente, mas, segundo a polícia, o motorista dirigia bem acima do limite de velocidade. Perto do local da tragédia tem uma lombada eletrônica, que o limite é de 50 km por hora. O motorista disse à polícia que não se lembra de nada a partir desse trecho, que teve um mal súbito. Ele também alegou que é transplantado e toma cerca de 10 medicamentos diferentes. Ele alega que sofreu um mal súbito logo depois de um semáforo. Na verdade, não existe semáforo no local, existe uma lombada, e não se lembra de mais nada, só recordou os sentidos depois, quando o fato já havia consumado. Na verdade, ele, segundo apurado no local, inclusive com o auxílio de uma filmagem de uma empresa particular, ele trafegava em alta velocidade no sentido Cidreira a Tramandaí, sozinho no carro, e inesperadamente avançou contra as vítimas que já estavam quase na calçada, fora da pista de rolamento. As garotas chegavam de uma festa infantil e estavam a poucos metros de casa. Este trecho da rodovia é bastante movimentado, mas no momento do acidente poucos carros passavam por aqui. As irmãs estavam de mãos dadas, já tinham conseguido atravessar, elas estavam aqui em cima da calçada e foram atingidas pelo veículo. Elas estavam indo para casa. Elas moram aqui, ó, nesse parque de diversões, a poucos metros do acidente. Funcionários do parque estão abalados com a tragédia. A maioria não quis gravar entrevista. Amanhã, depois, quando vocês virem aí, com certeza alguém vai falar. Se o doutor não falar, o outro fala. Mas hoje não. Ninguém está conseguindo falar, né? As outras duas pessoas que também foram atropeladas, Vera Lúcia Silva dos Santos e o filho, Daniel dos Santos Lemos, já tiveram alta. Este homem é marido de Vera. Ele diz que a mulher não se lembra de nada. Ela tá assim bem ruim, né? Tá em estado de choque, ela não lembra de nada, né? Nem meu guri. Como é que foi que eu não tava aí ontem, né? Eu tava em casa, a hora que me ligaram, né? Eu vim ontem de noite pra cá. Cheguei tarde aqui, né? Entramos daí no hospital, né? Eu não fui falar com ela assim, porque ela não tinha condições de falar. Eu vou direto a Porto Alegre com a nossa Lisandra Ungarato, que chega com novas informações. Oi, Lisandra, boa noite. Olá, boa noite a todos. Bate, esse motorista permanece preso, ele que alegou ter tido um mal súbito em função dos diversos remédios controlados que toma justamente por ser transplantado. A informação que nos chega agora é de que existe a suspeita de que a Bruna, a menina de 17 anos, estivesse grávida. Só a necropsia é que vai confirmar essa situação. A suspeita, de acordo com a polícia, é de que, de acordo com essas imagens aí, esse homem estaria trafegando numa velocidade muito acima dos 50 km por hora, o que é permitido ali naquela via. Certo, obrigado pelas informações. O rapaz de 21 anos foi atingido por um tiro de fuzil. Quem disparou foi um policial militar durante um tumulto. Me dá a imagem, por favor. Estavam saindo de um baile funk. Os policiais brigam com pessoas que saíam da festa. Você vai ver o momento exato em que o policial dá um tiro de fuzil de alerta, mas que encontrou uma vítima. O tiro pegou na barriga. Você vai ver o momento exato aí. Abre o áudio, por favor. Vocês estão com o carro aí funcionando. A obrigação de vocês é do outro lado da rua. O policial fica irritado, dispara. O tiro pegou na barriga do adolescente que estava do outro lado da rua. Daqui a pouco tem a reportagem completa. Olha, uma campanha na internet virou a nova mania entre os famosos. O assunto é a ansiedade pela estreia dos cinemas agora de quinta-feira, o filme Os 10 Mandamentos. E você, fez já alguma loucura para ver um filme antes de todo mundo? Veja só. Sempre que um grande filme está prestes a estrear nos cinemas, é assim. Nas bilheterias, filas intermináveis. Eu fiquei 6 horas na fila do cinema. E eu cheguei a ficar 4 horas na fila. Fãs enlouquecidos. Eu adoro. Pra mim vale a pena. É mais legal na estreia. E conforme o grande dia se aproxima, a ansiedade cresce ainda mais. Geralmente eu não durmo, eu fico meio pilhado e estreia é sempre bom, né? É ansiedade, né? Ansiedade de quem gosta mesmo, de querer ver logo e matar a curiosidade, né?
A história do cinema mostra que as estreias esperadas com maior expectativa costumam ter relação com um trabalho anterior. Geralmente um livro, uma saga, um gibi. No caso do filme Os 10 Mandamentos, o caminho percorrido até chegar aqui, na sala de projeção do cinema, não passa nem por história em quadrinhos, nem por outros filmes. O sucesso dessa história no cinema começa na televisão. A trama de Os 10 Mandamentos encantou telespectadores Brasil afora. Mas quem pensa que já sabe o que vai ver, se engana. O diretor de programação da Paris Filmes diz que muitas surpresas esperam o público. Não só pelas cenas inéditas que a gente tem durante o filme, como também o final que ninguém sabe e ninguém viu ainda. Essas novidades só aumentam a expectativa. Oi pessoal, sou o Salgadinho, quero te convidar para a estreia do filme Os 10 Mandamentos no cinema, não percam. Desde a semana passada, pipocam os vídeos em que cada um explica como e por que vai assistir ao filme. Eu vou. Tô sabendo que é final inédito, história, tudo maravilhoso. É isso aí, galera. Todo o cinema do Brasil vai ter os 10 mandamentos e eu e Sol, lógico, vamos assistir. Seu povo vai continuar se curvando a mim, Moisés. A especialista em recursos humanos Gislene Gotardi está em busca do novo. Ela e o marido, o professor de inglês José Antônio Gotardi, estão ansiosos para ver os 10 mandamentos. Quero ver primeiro que todo mundo, para sair contando, não quero ver. Oi, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, vou dar uma receita para vocês imperdível. Dia 28 de janeiro vai estrear em todos os cinemas do Brasil os 10 mandamentos. Vocês não podem perder, porque a Palmeirinha não vai perder. Oi, gente, dia 28 de janeiro estreia nos cinemas de todo o Brasil os 10 mandamentos, o filme. O filme só estreia na próxima quinta-feira, mas já é um marco no cinema brasileiro. A versão online deste jornal destaca: as principais salas de cinema do país já registraram a venda de mais de 2 milhões de ingressos antecipados. Já este portal afirma: Os 10 Mandamentos, o filme, está entre os 20 maiores públicos do cinema nacional nos últimos 10 anos. Neste domingo, a expectativa pela estreia se espalhou pelo país e milhares de pessoas foram ao cinema para garantir o ingresso. Em Porto Alegre, muita gente usou a camiseta do filme. Alguns aproveitaram a espera na fila para tomar um bom chimarrão. Em Belém, famílias inteiras foram para as filas dos cinemas garantir ingressos para o filme. Em São Paulo, o sol forte não atrapalhou quem quis comprar os ingressos. No Rio, uma multidão foi a este shopping na Zona Norte para comprar entradas antecipadamente. Em Brasília, jovens usando a camiseta do filme aproveitaram o domingo para garantir os ingressos. Em Belo Horizonte, as filas se formaram assim que as bilheterias abriram. 3.900 ingressos foram vendidos. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mais de 1.000 pessoas garantiram ingressos neste domingo. A procura foi tão grande que a rede de cinemas teve que aumentar o número de salas para a estreia do filme. Em Goiânia, em apenas 1 hora, 4.000 entradas foram vendidas para os 10 mandamentos. Em Salvador, até Dona Rosalina, de 100 anos, foi garantir um lugar. Ela virou atração na fila. Dona Rosalina vai realizar o sonho de ir pela primeira vez ao cinema. Eu não ia ficar sem não vir aqui para eu ver a grandeza de Deus. O diretor de programação da Paris Filmes afirma que os 10 mandamentos têm mesmo um público diversificado, formado por pessoas de várias religiões diferentes. Recentemente a gente fez uma pesquisa em São Paulo e no Rio de Janeiro para estudar um pouco de quem seriam as pessoas que estariam interessadas em estar comprando pelo filme. E a gente ficou muito surpreso de entender que não existe gênero nem nicho de mercado que seja de pessoas religiosas ou envolvidas com algum tipo de instituição. Não encontramos isso, muito pelo contrário. José e Gislene, o casal que vai assistir ao filme na estreia, por exemplo, são católicos. Gente da música. Eu tenho certeza que o filme também
vai ser um sucessaço aí nos cinemas. Do esporte. Uma história verídica que nos emocionou. E aí, pessoal, aqui é o Kaká. Eu queria lembrar vocês que no dia 28 de janeiro estreia Os 10 Mandamentos, o filme, em todos os cinemas. Não percam. E olha só quem também já garantiu o ingresso. O bispo Edir Macedo e a mulher Esther fizeram questão de mostrar que estão nessa onda. Eles vão ver o filme e são personagens desse vídeo curtinho e bem-humorado, publicado em uma rede social. Você que tá aí não pode perder. Eu sou a primeira da fila. Eu já garanti o meu ingresso, você não. Eu também, faça como a gente. Estaremos todos lá. Até quem não fala, deixou o recado. Então, você já sabe. Dia 28, Os 10 Mandamentos, o filme, estreia nos cinemas. Dia 28 é agora, quinta-feira. É melhor não vacilar. Já garantimos o nosso. Aqui, ó. Se você não garantiu o seu, sabe de nada, inocente. Os 10 mandamentos. Não perca o grande sucesso do cinema brasileiro a partir desta quinta-feira nos melhores cinemas em todo o país. Um rapaz de 21 anos foi atingido por um tiro de fuzil disparado por um PM durante a confusão da imagem, por favor. Foi um tiro de alerta que o policial deu na saída do baile funk. Mas moradores dizem que não, veja só. Esse vídeo mostra a confusão em frente a uma casa noturna na rua Marinópolis, no bairro Anchieta, zona norte do Rio, na madrugada de segunda-feira. Homens discutem com o policial. Eles estariam exigindo atendimento a um jovem que estava desmaiado. Mano, vai levar aqui. Vocês estão com o carro aí funcionando. A obrigação de vocês é socorrer. Agora veja que o PM, com um fuzil nas mãos, vira para trás e aponta a arma e atira. Deixa o cara... Deixa eu falar. Filma aí. Pessoas começam a gritar. Um homem é atingido pelo disparo. Ele fica caído no chão e o tumulto aumenta. Ai, acertou o moleque aí, ó. Acertou o moleque aí, ó. Vem pra aquela viatura lá. Vem pra aquela viatura aqui, ó. Vem pra aquela viatura aí, filma pra aquela viatura. Vem pra aquela viatura aí, ó. Vem pra aquela viatura lá. Não tá lá pra filmar. Tá saindo lá, filmou. Valeu, meu irmão. Filmou também aqui. Foi ele que deu. Aí, ó. Foi ele que deu. Esse polícia. Baleou o cara aí, ó. Baleou o moleque aí, ó. Baleou o moleque aí, fuzil. Baleou o moleque. Baleou o moleque aí, agora nessa pá! Baleou o cara aí, ó, matou o menor, matou o moleque! Matou o moleque, rapaz! Maluco, irmão! Caio Carneiro Santa Rosa, de 21 anos, foi a vítima. O pai do jovem foi acordado com a notícia de que o filho tinha sido baleado. Imediatamente, ele correu até o hospital. Eu encontrei meu filho já dentro da ambulância, ensanguentado, um grupo de garotos gritando, foi aquele PM que baleou teu filho. Segundo a família, Caio tinha saído da festa e estava na frente da casa noturna enquanto acontecia a confusão. Ele foi pego de surpresa pelo disparo do PM. O tiro acertou a bexiga do jovem. Agora, ele está internado em estado grave, aqui no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Caio também teve lesões na bacia e no intestino e já passou por uma cirurgia. O pai está desesperado, com medo das sequelas que o jovem pode ter. Meu filho é inocente, tá aí, tá com esse problema sério, mutilado, vai ficar com sequelas. E eu só queria justiça, e quem puder me ajudar, as pessoas que puderem, que tem essas gravações, esses vídeos que podem me ajudar a limpar a imagem do meu filho. O jovem estava estudando para fazer vestibular em educação física. Há 5 anos, trabalhava como auxiliar de escritório. O chefe dele garantiu que Caio sempre foi tranquilo e nunca se envolveu em brigas. 100% confiável, trabalha para mim já há 5 anos. No ambiente de trabalho ele é uma pessoa maravilhosa, minha esposa trabalha junto lá com ele em uma das lojas e a gente fica muito triste com esse acontecimento. Seu Carlos ainda não registrou a ocorrência na delegacia. Ele contou que os policiais militares do 41º Batalhão disseram que Caio estava embriagado e teria tentado tirar a arma do PM. Bem diferente do que as imagens registradas no momento do tiro mostraram. O jovem estava do outro lado da rua quando foi atingido. Covardia. Eu engoli
os P2 falar que meu filho se deparou se atracou com um militar, e meu filho respeita qualquer cidadão, qualquer pessoa. Meu filho tem hombridade, tem caráter. Caráter que ele está vivo, que ele pode morrer a qualquer momento. Infelizmente, existem policiais que estão ali só para esculachar pessoas que já às vezes estão se divertindo, um pouco embriagadas. Se ele falar, deixa o cara... Deixa eu falar. Filma aí! Vai ter uma investigação também pela Corregedoria da Polícia. Um ladrão invade uma casa e é surpreendido pelo dono. Anderson chegava na sala quando deu de cara com esse bandido. O dono da casa, imagine só, você tem imagem, se tiver imagem pode soltar. O dono da casa conseguiu dominar o ladrão enquanto a esposa chamava a polícia. Pode encher a tela do Brasil. O acusado foi preso quando tentava assaltar uma residência no centro da cidade, aqui em Santarém. Na hora que eu saí do quarto, ele estava na sala e aí eu saí empurrando ele para fora. Só que eu lembrei que tinha um PM box lá e eu pedi para a mulher não abrir o portão para ele sair e fiquei com ele dentro de casa. E foi na hora que minha esposa saiu para chamar a polícia e ele tentou pular o muro de novo. Foi na hora que eu puxei ele e a gente foi para via de fato lá em casa e eu consegui segurar ele no chão até o policial chegar. A polícia militar foi quem conduziu o acusado até a 16ª seccional. Ele invadiu lá o domicílio lá e o cidadão deu um mata-leão nele lá e conduzimos a base e agora aqui a DEPOL aqui para procedimentos. De acordo com a Polícia Civil, o acusado será autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo. Me dá as imagens do helicóptero da Record, porque a manifestação continua acontecendo. Daqui a pouco eu vou trazer todas as informações ao vivo. Os pais de um bebê de 3 meses culpam o governo do estado pela morte da criança. Vem para mim, por favor. A família alega que depois de uma cirurgia, a criança foi transferida para um hospital sem estrutura. Entraram na justiça, o juiz determinou que a criança fosse levada para um hospital com estrutura completa, mas não deu tempo, a criança morreu. Põe no ar. Um sofrimento incalculável. Todos os nossos planos envolvia Pedro. Tudo que a gente planejou, o nosso sonho, tem o Pedro. Na nossa casa, cada canto tem algo planejado para ele. Nós nos preparamos todos para dar a melhor vida para ele. Este casal acaba de perder o primeiro filho. Pedro Carolino morreu com apenas 3 meses. O bebê nasceu com uma doença no coração. Lutava para sobreviver desde os primeiros dias de vida. Segundo a família, uma sequência de erros acabou tirando a vida do pequeno. Meu filho, hoje, está enterrado por conta de negligência, por falta de profissionalismo, por falta da parte humana, de querer sanar os problemas e não só cumprir a carga horária deles e irem embora. O bebê estava sendo atendido aqui no Hospital da Mulher Eloneida Stuart, em São João de Meriti, mas ele precisava de uma cirurgia no coração e a unidade não tinha condições de fazer. Para conseguir uma transferência, a família precisou entrar na justiça. O procedimento cirúrgico foi feito no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Dias depois, sem estar recuperado, o bebê foi encaminhado pelos médicos de volta para cá. O pai conta a peregrinação para conseguir atendimento para o recém-nascido. A transferência para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, só aconteceu por causa dessa determinação judicial. O documento foi assinado pelo juiz no dia 31 de outubro. E mesmo com uma multa de R$1.000 por hora, a unidade só abriu vaga para o bebê 3 dias depois. A cirurgia só foi realizada depois de 10 dias. Sérgio já ouviu a opinião de vários especialistas que acreditam que a demora agravou o estado de saúde da criança. É o que a gente ouve de todos os médicos, porque falaram que esse problema que ele teve no pulmão foi por conta da demora que foi para fazer a cirurgia. Após a cirurgia, o bebê voltou para o hospital da Baixada Fluminense. O pai ainda conta que Pedro pegou uma infecção. O ar-condicionado da UTI não estava funcionando. Todas as
incubadoras estavam apitando de alta temperatura, tiveram que deixar todas as portinhas da incubadora aberta, ficaram passando um paninho molhado nele para ver se baixava a temperatura dele, e no outro dia a gente recebeu a notícia que ele estava com suspeita de infecção. Para o diagnóstico era preciso fazer um exame de broncoscopia, que permite a visualização interna do sistema respiratório. O Hospital Eloneida Sturt também não fazia esse exame. O procedimento foi marcado em outra unidade, mas este documento mostra que o exame foi adiado por problemas com a equipe da ambulância que faria a transferência do bebê. A ambulância chegou atrasada e o hospital que ia fazer exame acabou remarcando o exame. Andressa estava sempre ao lado do filho na UTI. Ela conta que o descaso dos médicos era constante. Eu não vou te dizer, ele não era um bebê grave. Sim, ele era um bebê grave. Mas a gravidade do problema dele, somada com a falta de profissionalismo para com ele, foi o resultado do que aconteceu agora. Segundo ela, no último fim de semana, o respirador usado pela criança apresentou problemas no funcionamento e os médicos nada fizeram. Um dia depois, Pedro teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Todo mundo foi informado que estava havendo um problema no respirador do meu filho. E sendo ele uma criança com problema pulmonar, isso jamais poderia ter acontecido. O Hospital da Mulher Eloneida Sturt é administrado pelo governo do estado. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que a unidade tinha condições adequadas para tratar o paciente. No atestado de óbito de Pedro Carolino, consta que ele morreu por conta de uma cardiopatia congênita complexa, ou seja, a culpa seria da má formação no coração do bebê. A família está revoltada com o descaso no atendimento. Eles vão entrar na justiça contra o governo do estado do Rio. A minha luta era essa, de dar um conforto que ele não tinha, e a luta para brigar com os profissionais para poder agirem de forma correta. Novas imagens ao vivo do helicóptero da Record, a manifestação contra o aumento de tarifa do transporte público em São Paulo. As informações com o comandante Hamilton, pois não, Pois é, você vê que há um certo impasse entre a Polícia Militar e os manifestantes do MPL. A gente vê que eles tentam a todo momento concordar com o trajeto, mas isso às vezes não acontece. Então a gente vê que por enquanto, eles deram a volta na Estação da Luz e tudo indica que eles vão seguir agora e finalmente sentido centro de São Paulo. São muitos manifestantes, mas a Polícia Militar conta com uma força também impressionante. São várias viaturas, motos também da Rocan e 2 helicópteros Águia da Polícia Militar sobrevoando o local, um passando detalhes ali para os policiais em solo e um outro registrando todas as imagens da ocorrência.